Olá, a partir desse módulo, então, nós vamos ver a matéria que mais tem aparecido em prova, que é a parte que em vários editais está escrito lá, resolução de problemas. Né? O que é isso, resolução de problema? E em outros editais está lá, equação, sistema de primeiro grau. Tanto um quanto o outro são exercícios que acabam aparecendo em prova, que apelam em 80% das vezes mais à interpretação do que a própria matemática ou aritmética. A parte da equação do primeiro grau, eu acredito que todo mundo consiga resolver uma equação de primeiro grau. Nós vamos fazer aqui um pequeno remember para ver como é que é, mas com certeza absoluta não é a parte que tem esfolado o povo aí em prova. A parte que tem dado problema é conseguir ler o exercício e passar isso para a matemática, né? Saber o que utiliza e como utiliza no texto daquele exercício de resolução de problema. Ou seja, transformar o texto em português no texto em aritmetiquês. Mas isso nós vamos fazer vários módulos, mas vários módulos mesmo, com vários exercícios desse tipo, para que você possa ver em cada um deles no que o texto vai se transformando. E ao resolver esses exercícios, eu vou sempre chamando a atenção de uma pegadinha ou outra, ou de uma forma ou outra, uma ferramentinha ou outra que fique mais fácil para resolver esses exercícios. Mas, em primeiro lugar, vamos fazer um remember dessa equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é aquelas equações nessa forma aqui, né? Por exemplo, x mais 3 igual a 8. O que caracteriza uma equação? Uma igualdade entre dois termos. E o que caracteriza a equação do primeiro grau? Além da igualdade entre dois termos, quando em um desses termos você tem uma variável elevado à primeira, né? Tá aqui, x elevado à primeira mais 3 é igual a 8. Extremamente simples a resolução desse tipo de equação. Já é uma equação de primeiro grau a uma incógnita apenas, a uma variável. Resolve-se apenas pela transposição do valor de lado da igualdade. Aí entra aquela história, né, que a gente relembra lá do ensino fundamental. Troca o lado da igualdade, inverte o sinalzinho, aí a molecada, amém. Não é nada disso, né? Não troca sinalzinho algum, hein? Quando a gente fala troca o lado da igualdade, inverte o pessoal já vai no embalo, sinal. Não inverte sinal algum, hein? Cuidado com isso. Inverte a operação aritmética solicitada. Então, se eu tenho um valor negativo dividindo, ele vai passar para o outro lado negativo, só que agora multiplicando. Se eu tenho um valor negativo multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade negativo, só que agora dividindo. Então, o que muda ao transpor o termo de lado da igualdade, o valor do lado da igualdade, né, ou mesmo a variável, o que muda é a operação aritmética solicitada a ele. Como o 3 aqui está adicionando, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, subtraindo. Isso quer dizer que o valor de x é igual a 5. Tranquilo? Sempre que se desenvolve uma equação, o que a gente está buscando? Ora, o resultado a gente sabe, né? A gente está buscando o valor que, substituído no lugar da variável, dá valor verdade, né? Dá validade à sentença que estava sendo proposta. X mais 3 igual a 8, encontramos o valor de x, se eu substituir no lugar da variável, da incógnita, eu vou ter uma sentença válida. 5 mais 3 igual a 8. Tranquilo? Todas as equações do primeiro grau, sejam elas de quantas variáveis forem, só conseguem ser resolvidas, solucionadas, se eu reduzi-las para uma equação de primeiro grau desse tipo aqui, que é a tal da equação irredutível, né? Uma variável apenas. Portanto,
Se eu tiver uma equação desta forma, x mais y é igual a 12. Ora, enquanto eu não conseguir reduzir esta equação de primeiro grau, porque também é equação de primeiro grau, né? Olha lá, temos a igualdade e temos variável elevada a primeira. Enquanto eu não conseguir reduzir esse tipo de equação para esse tipo de equação, eu não consigo chegar a coisa alguma. O máximo que eu consigo fazer aqui é dar valor para x, que é igual a 12 menos y, e dar valor para y, que é igual a 12 menos x. Ora, mas eu não consigo sair disso, porque eu não tenho como substituir uma dessas variáveis para ficar com uma só. Então, sempre que temos uma equação de primeiro grau a duas incógnitas, eu preciso de duas equações, ou pelo menos uma equação e uma indicação de valor para a variável. Digamos lá, x mais y igual a 30. E aí eu descubro em alguma parte do exercício que x menos y é igual a 10. Ora, agora eu tenho dois valores para cada uma dessas variáveis. Portanto, pelo método de substituição, eu posso substituir em uma equação o valor que eu obtenho dessa variável vindo da outra. Então, se liga lá. Vou repetir essa equação aqui em cima. X mais y igual a 30. E aí eu escolho quem eu vou substituir. Dependendo do exercício, fica mais fácil substituir um ou outro. Digamos que o exercício está lá escrito assim: a idade de Chaim mais a idade de Iadim é igual a 30 anos. Então tá aqui, ó, Chaim mais Iadim igual a 30, né? Que seja lá Pedro, José, Joaquim ou Manuel, ou lá os nomes que forem, o pessoal tem a mania de colocar x mais y. Perde essa mania, porque senão no meio do exercício você já não lembra mais quem é o x, quem é o y, tem que ler de novo o exercício e vai perder tempo lá para lembrar quem é x, quem é y. E aí, em algum canto do exercício, está dizendo lá, a diferença, respectivamente, entre a idade de Chaim e Iadim é de 10 anos. Está aqui a outra equação. Posso substituir uma na outra. Qual a idade de Iadim? Ora, então vou substituir Chaim, vou substituir a variável x. Qual a idade de Chaim? Ora, então vou substituir a variável y. Claro que aqui dá para perceber que tanto faz, porque é um probleminha simples. Substituo uma, o valor que eu obtiver, eu coloco lá, a outra sai por consequência da aritmética. Mas a ideia é sempre substituir aquela variável que o exercício não quer informação. Quanto menos complexa for a sua resolução, quanto mais simplesinho você pensar na elaboração dos exercícios, né? Na elaboração da resolução do exercício, mais fácil e menos chance de se enrolar. Então vamos substituir uma dessas variáveis. Vou substituir o x. Sempre na substituição, eu vou buscar o valor na outra equação que nós temos. Então, nesta equação, assim como aqui nós fizemos que x é igual a 12 menos o y, aqui nós vamos fazer que o x é igual a 10, esse y está subtraindo, vai passar para o outro lado adicionando. Portanto, o nosso x está valendo 10 mais y. Vamos colocar esse valor no lugar dele. 10 mais y. E aí continuamos. Mais y igual a 30. Tranquilo? E aí resolve. Variável fica de um lado da igualdade e valor vai para o outro. Y mais y, 2y, que é igual. O 30 que já estava aqui, 10 está adicionando, passa subtraindo. Então, 2y é igual a 20. Y
é igual a 20, o 2 que está aqui multiplicando vai passar para o lado de cá dividindo. Portanto, y é igual a 10. Ora, se encontramos que o y aqui vale 10 e a adição entre os dois dá 30, é óbvio que o x aqui só pode valer 20. Então, a idade de Chaim era 20 e a idade de Adin era 10. Então, esse é um método de redução de duas variáveis para uma variável só. Percebam que eu começo a trabalhar com o exercício aqui com essa equação, que foi dada lá em cima, né? Aqui ela tem duas variáveis, aqui ela já só tem uma. Então, nós conseguimos, pelo método de substituição, reduzir uma equação de primeiro grau de duas variáveis para uma equação de primeiro grau a uma variável só. A partir desse momento, a gente já pensa, estou salvo. Daqui para frente, é só fazer conta. Claro que existe um outro método para resolver esse tipo de exercício, não é? Você monta um sisteminha. Eu aconselho o pessoal que não tem lá grande intimidade com a coisa a resolver sempre pelo método de substituição. Eu prefiro passar para os meus alunos que é interessante montar um sisteminha sempre que nós tenhamos um termo que seja absoluto e simétrico entre as duas equações. Tá falando francês antigo, se é que isso existe. O que é um termo absoluto do outro? Eles têm o mesmo tamanho. E o que é simétrico? Um é positivo, outro negativo. Um está adicionando, outro está subtraindo. Que é o caso aqui, ó, né? Não acontece entre o 30 e o 10, porque não são absolutos nem simétricos. Não acontece entre o x, porque apesar de serem absolutos, não são simétricos, mas acontece com o y. Então, aí, como é que a gente poderia montar esse sisteminha para ir mais rápido? X mais y igual a 30. Temos a outra equação que diz que x menos y é igual a 10. Eu venho aqui, ó, e adiciono essa coisa toda. Porque a ideia, nesse caso, tanto por substituição como montando o sisteminha aqui, é sumir com uma das variáveis. Ou seja, reduzir de duas variáveis para uma variável só. Não tem que fazer os dois, tá? Tranquilo? Tem gente que tem a mania de ficar adiantando o filme, aí já pega por aqui e tem que resolver aquele, depois aquele outro. Não, né? É um só, você escolhe ou por esse método ou por esse, você vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos ver, ó, mais x menos x, cortei um com o outro. Essa é a ideia da substituição, ó, arrancar o x dali. Aqui eu arranquei o y. X mais x, 2x, que é igual 30 mais 10, 40. Então, x é igual 40, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 20. Ora, o mesmo 20 que nós tínhamos encontrado lá pela subtração, porque aqui nós encontramos a idade de Adin e aqui encontramos a idade de Chaim. Mas dá na mesma, né? Olha lá. Se o x vale 20, mais o que vai dar 30? O y vale 10. Então, temos aí os dois métodos que você pode utilizar para reduzir uma equação de primeiro grau a duas variáveis para uma equação de primeiro grau de uma variável só, né? Aqui, ó, duas variáveis, passou para uma por substituição. Duas variáveis, aqui, né? Passou para uma por sistema. Tranquilo? Então, sempre que você perceber que dentro do exercício você tem esse caso aqui, ó, termos absolutos simétricos, monta um sisteminha que é mais rápido. Aí, de outro jeito, também não dá? Gostei desse método aí. Dá. Só que aí você tem que começar a coxambrar a equação, e aí começa, para quem não tem intimidade com a coisa, começa a complicar um pouco mais, né? Se eu tivesse aqui um y, ao invés de um menos y, ia multiplicar por menos 1.
Aí ia multiplicar por menos 1, mas aí é mais menos 1, e calma, né? Então deixa desse jeito. Não vai perder tanto tempo assim resolvendo exercício por substituição, e sempre que tiver essa matadinha aí, de ter termo direto, absoluto e simétrico, vai para o sistema que é mais rápido. E como eu já disse no início desse módulo, nós vamos fazer vários e vários e vários módulos só com exercícios desse tipo, que atualmente corresponde a 70, 80% das provas que têm aparecido. Vocês virem aí o último escrevente, né? Das 4 questões, 3 caíam em resolução de problema em equação de primeiro grau. Tranquilão? Então, a partir do próximo módulo, nós já começamos com os exercícios comentados e serão vários módulos aí para frente. Tranquilo? Até lá e estudem!